Bom, a série possui méritos e deméritos, né? A série possui méritos que são méritos técnicos, apesar de alguns recursos serem muito utilizados, mas a série também tem problemas narrativos, que é o que mais toca quando a gente vai tentar analisar o que ela está falando, o assunto que ela está falando e como ela faz isso. Eu vou começar pelo que a gente chama de demérito, então já que tem muita gente que gosta da série, eu vou deixar o lado positivo por último. E aí, a grande palavra que vem em cena é empatia. A gente precisa ter empatia pelo protagonista. E aí a gente tem dois problemas de narrativa na série que fazem com que ela caia um pouco para quem for analisar exatamente nesse aspecto. A gente tem que diferenciar forma e conteúdo. Independente da série tratar de um tema que é muito importante e relevante, a gente, quando vai analisar o audiovisual, a gente analisa como é contado. Então, mais do que o que é contado, importa como é contado. Então, o tema é muito relevante, mas a forma ela acaba pecando. E tem a questão da identificação com o protagonista, né? Porque nós temos um protagonista e a gente precisa ter uma empatia com esse protagonista, senão não funciona esse laço nosso com alguém que conduz a narrativa. Só que quem é esse protagonista? O protagonista é o Clay e o Clay ele está nas fitas. Por que ele está nas fitas? Para que a gente possa ter a curiosidade de acompanhar o que vai acontecer ao longo dos 3 episódios. Quem compra a ideia de que ele não vai direto para sua fita, né, e quem gosta da série vai comprar essa ideia independente, porque eles dão uma desculpa para isso, a gente vai chegar mais à frente com a desculpa de que o Clay não merecia estar nessas fitas. É óbvio que ele não merecia. Porque a gente, se descobrisse que ele tinha feito algo muito sério, a gente ia perder muito da nossa empatia com o protagonista e a série também ia perder um pouco da sua força. Então, o recurso que eu digo que é um recurso meio covarde é colocar alguém nessa relação, mas alguém que é completamente empático conosco, que é o Clay, e depois dar uma desculpa para ele estar nas fitas, mas na verdade ele não merecia estar nas fitas. Então, esse é um recurso narrativo que a série usa bem. Não é erro, mas acaba deixando a coisa um pouquinho mais simples na forma como ele vai conduzir a narrativa. Sobre montagem, aí a gente tem uma divisão, a gente tem recursos bem feitos e a gente tem problemas de montagem. O maior problema de montagem para mim é que a série de certa forma menospreza o próprio público que ela quer criar. Quando ela cria aquela cicatriz no personagem para diferenciar o que acontece no tempo presente, no tempo passado, é uma forma dela menosprezar a inteligência do público. Ela quer que não haja dúvidas do que está acontecendo e que as pessoas realmente entendam o que está acontecendo. Mas ela faz isso de outras maneiras. E aí sim, com méritos técnicos muito bons. Porque ela trabalha presente e passado usando um filtro de cores que deixa muito claro em que tipo de situação a gente está. Então a gente vai ter cenas ambientadas no passado, quando a Hannah era viva, que a gente vai ter cores fortes, cores quentes, o vermelho, o laranja. E quando a gente vem para o presente, que é quando ela está morta, a gente vai ter o quê? A gente vai ter cores frias, azuladas, que dão a ideia de tristeza depois que ela morreu e que tem essa busca por culpados. E a paleta de cores ela é muito clara em relação a isso. A gente olha a série e a gente consegue perceber exatamente em que tempo a gente está. Não era necessário recursos extras para dizer em que tempo você está, uma forma de menosprezar o público que está assistindo a série. Mas a montagem também tem outros recursos que são bem interessantes. A forma como ela faz a transição. Então a transição entre histórias no passado e no presente é feita de uma maneira bem fluida. Por mais que aconteça ao longo de toda a narrativa, ela não cansa. É diferente das alucinações que o Clay tem, que chega um momento em que você começa a saturar daquilo. Eu já entendi a mensagem, já entendi o que está acontecendo, não preciso estar toda hora fazendo isso. Mas a montagem nessa questão de fluidez funciona muito bem, alternando entre passado e presente. E mais do que isso, tem certos momentos da montagem que é muito interessante porque os planos do passado e do presente eles te chocam e dão a entender um discurso que complementa aquilo que a gente está vendo. Uma cena emblemática é quando a gente tem personagens apontando a arma para a câmera e no plano seguinte, quando há uma transição no tempo, a gente tem a foto de um aluno que morreu indiretamente por causa de tudo aquilo que aconteceu com a Hannah. Então a montagem é muito esperta quando trabalha isso aí também. Apesar de menosprezar em alguns momentos, ser repetitivo em alguns momentos, menosprezar o público que assiste a série. O outro problema também diz respeito à questão de forma e conteúdo. Como é contado é muito mais importante, como eu mencionei. Então a gente tem 3 episódios. Se ela funciona como adaptação literária, ou seja, ele não é realmente igual ao livro, ele foi feito uma adaptação para que a gente pudesse ter essa história contada de forma visual. A gente tem todos os personagens que no livro ganham voz a partir só de 2 personagens. A gente tem todos esses personagens com a história dele sendo contada. A gente vai ter um outro problema, porque aí são 3 episódios que não precisariam ser 3 episódios. A série poderia arquitetar tudo isso em torno de 5 ou 6, porque o ritmo é muito lento, é muito arrastado. Tentou-se seguir um padrão, 13 personagens, 13 capítulos, mas como narrativa acaba pecando um pouco. Então a gente tem partes da narrativa aí que vão fluir de uma forma mais lenta. E o que eu acho que é o maior problema é que a gente tem uma outra personagem, que é uma personagem problemática, que é a suicida, e essa personagem tem a nossa total simpatia. E aí que a gente vai ter o grande problema da série.
O público que gosta, que cultua a série, é um público que diz que se identifica com o que vê na série. E quando a gente tem uma identificação muito forte com alguém que é uma suicida, a gente cria um problema. E a narrativa faz isso de que forma? A Hannah, que é essa personagem, a identificação que se dá entre ela e o público é porque ela é uma pessoa que merece a nossa simpatia, ela é uma pessoa que vive uma situação de inferioridade, e a gente não costuma ter uma relação de identificação no filme com o que a pessoa faz ou com o que a pessoa é, e sim pela situação que ela vivencia. Qualquer pessoa em uma produção audiovisual ou até uma narrativa literária que esteja em situação de inferioridade costuma ganhar nossa simpatia. Nós torcemos para o time mais fraco, a gente torce para a pessoa mais fraca numa luta, a gente sempre tende a torcer pelo mais fraco. E a Ana é uma personagem que ela vive uma situação de inferioridade, só que ela é a suicida da trama. E a forma como ela faz isso lá no final vai contra tudo que a gente pode pensar que seja recomendável, porque ela é uma suicida extremamente premeditada, calma, consciente do que está fazendo, o que também não combina muito com a ideia de alguém que vai tirar a própria vida. Então você tem uma narrativa que constrói uma identificação em cima de uma personagem que faz algo que a gente não considera algo que seja recomendável, só que faz isso de uma forma que parece romantizada e glamorizada. E aí a grande crítica que tem em torno da série é isso, como ela constrói essa identificação narrativa das pessoas com os personagens. E tem um trabalho muito legal que a série faz em relação a enquadramentos, né, que é uma coisa que é muito discursiva e as pessoas não prestam muita atenção porque elas ficam muito envolvidas com a história e esquecem de ver realmente aquilo que está na frente delas. Um exemplo é que certos personagens ao longo da série são enquadrados quase sempre sufocados, através de elementos que vão sufocar, vão dar a impressão de prisão, de falta de espaço. É o caso da mãe da Hannah, que volta e meia é enquadrada dessa forma. A gente tem o próprio Clay, a própria Hannah, que em vários momentos são enquadrados como se tivessem realmente alusões a uma prisão que cerca eles, a situação é muito complicada para eles. Há um personagem mais ao final que também ele é enquadrado como se estivesse em frente a um espelho, não só sufocado, mas é um personagem com dupla personalidade. O pai dele acha que ele é uma coisa e na escola ele age de uma maneira diferente. O audiovisual mostra isso pra gente. Então a série consegue trabalhar essa dualidade dos personagens e também a sensação de que o que a gente vê é um reflexo daquilo que os personagens estão sentindo. Então também tem um mérito muito grande na série, na forma como a gente vai trabalhar esse enquadramento e vai fazer com que esse enquadramento ajude a gente a entender pelo que o personagem está passando.